E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, né? Estou passando aqui para dar alguns recadinhos para vocês e para deixar claro o processo que vai acontecer agora posterior ao recesso, tá? Vocês devem ter recebido aí, por meio dos representantes de classe, o comunicado que o nosso diretor, o professor César, fez, tá? Então eu estou passando aqui, gravando esse vídeo para ficar mais claro, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, e me colocar à disposição de vocês por meio do WhatsApp para a gente conversar no privado, se for o caso. Mas acho que com esse vídeo vai ficar mais tranquilo e vocês vão ter uma ideia bastante clara de como vai funcionar o processo. Pessoal, então, para a gente entender, né? Todos nós estamos sabendo que o mundo está passando por uma pandemia de coronavírus, né, o Covid-19. Algumas iniciativas do ponto de vista da ciência estão começando a surtir efeito, mas a ciência não é tão rápida quanto a necessidade humana. E aí, consequentemente, a gente precisou, o Centro Paulo Souza precisou decretar, né, trazer aí o recesso para nós. Bom, por que eu digo Centro Paula Souza? Porque nós teríamos 4 semanas de recesso ao longo do ano, né? Nós teríamos uma semana agora em abril, 2 semanas em julho e uma semana em outubro, se não me engano, né? Então, 4 semanas, o que o centro fez para não interferir no calendário de vocês, né, e no desenvolvimento das atividades acadêmicas, foi antecipar essas 4 semanas para esse período. Acabou que deu certo, né, dentro da perspectiva, porque o governo do estado de São Paulo também decretou 15 dias de quarentena e agora mais 15 dias fechando um mês, né? Coincidentemente bateu com aquilo que o Centro Paula Souza determinou para nós. Bom, acontece que agora, dia 22, encerra esse período de recesso aí de um mês do Centro Paula Souza, né? E como a pandemia não acaba por agora, as aulas precisam retornar. De fato, é importante que a gente volte às nossas atividades, que vocês continuem estudando, que a gente, professor, continue no processo de ajuda aí com vocês, de ensino-aprendizagem, porque é muito ruim estar longe de vocês, né? E eu acho que é ruim para vocês estar longe da gente também. Eu quero acreditar nisso. Bom, como é que vai funcionar esse processo? Acaba o recesso dia 22, né? Os coordenadores já estão sendo treinados a usar um software e é por meio desse software que vocês terão aulas, né? Os coordenadores estão sendo treinados aí há 15 dias, os professores serão treinados em breve e aí vocês terão a aula que vocês teriam lá na sala de aula normalmente, ela será dada por meio de um software que se chama Microsoft Teams, tá? O que é isso? O Centro Paula Souza ele tem parceria com a Microsoft. Então, a Microsoft disponibiliza esse software gratuitamente. Como é que funciona? Você pode acessar ele pelo seu celular, por um tablet ou por um computador. É uma sala de aula virtual, tá? Então, no horário da aula, né, que você tem aula aí à noite, à tarde, de manhã, no nosso caso, curso de administração à noite, no horário da aula, você vai entrar na sala de aula virtual, né, o professor vai dar o caminho para você, eu vou ajudar você a achar esse caminho lá no Microsoft Teams. Você vai entrar na sala de aula, cada professor vai ter a sua sala de aula e você vai assistir a aula do professor. Ou ele vai te dar uma aula ao vivo, tanto para você quanto para os outros alunos da sala, e vocês vão poder fazer essa integração entre aluno, professor, colegas de sala, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, né? Ou o professor pode combinar com vocês e deixar a aula gravada, tá? E aí vocês assistem tanto no horário da aula quanto em horários alternativos, tudo bem? Se o professor quiser dar aula ao vivo, ele pode gravar a aula também e deixar disponibilizada para vocês depois. Também não tem problema, tá? A ferramenta ela permite que a gente faça esse tipo de atividade. Além disso, ele pode dar os trabalhos, ele pode dar questionário, ele pode aplicar uma avaliação, tudo usando o Microsoft Teams, ok?
e vocês podem ter acesso a essa ferramenta, seja por meio do celular, do tablet ou do computador. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos imaginar que a gente tem a aula na segunda-feira depois do intervalo. Então, a aula depois do intervalo, das 21h10 até as 22h55. Então, nesse horário, na minha aula, nós vamos ter a nossa aula lá no Microsoft Teams. Tudo bem? Bom, aí surge uma pergunta, talvez, né? Vocês podem questionar assim, professor, mas e os alunos que não têm celular, não têm tablet, não têm computador, ou aonde estão o sinal da internet é ruim? Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Vão ser prejudicadas? Não, gente, ninguém vai ser prejudicado. Os alunos que não têm acesso a, a um computador, ao telefone celular, ao tablet, à internet, eles vão receber o material fisicamente. Como é que vai funcionar essa logística de mandar o material para lá? Esse material vai chegar até eles. Ou o coordenador leva, ou o professor leva, ou um funcionário da escola leva, ou o diretor leva, mas o material chega para esses alunos, tá? Ninguém vai ficar sem estudar por falta de material, tá? Isso aí é fato. Tudo bem? Bom, eu estou tentando ser o mais rápido possível para não carregar demais o vídeo, tá? Mas depois a gente pode conversar no WhatsApp se vocês quiserem ser dessa forma. Hoje vocês também receberam... desculpa, só voltando um pouquinho. Então, normalmente, as aulas no Microsoft Teams acontecerão no horário da aula de vocês mesmos, tá? Até porque algumas pessoas trabalham durante o dia, não têm possibilidade, ou estão estudando durante o dia. Então, vai acontecer naturalmente de vocês acessarem o ambiente virtual no horário que vocês estivessem lá na ETEC, tá? Então, você não vai ter que fazer contorno de horário, adaptação, é só seguir aquele horário que a gente tinha antes das aulas pararem. Tudo bem? Ok. Hoje foi enviado para vocês um link de um e-mail que alguns alunos estão tendo dificuldade para responder e está pedindo para vocês entrarem em contato com o administrador. O administrador, pessoal, é o Jairo, lá da ETEC, né? Um rapaz muito bacana que trabalha com a gente. Só que, assim como a sala de vocês está tendo alguns alunos com problema, outras salas estão também. Então, o Jairo ele está com uma fila de 250 e-mails para colocar em ordem, ok? Eu vou pedir para vocês terem paciência, porque ele vai ajudar vocês. O Jairo é uma pessoa muito solícita. Ele com certeza vai ajudar vocês. Só que vai demorar um pouquinho, porque ele está sozinho para dar conta desse recado aí. Tudo bem? Agora, por favor, é importante que aqueles que puderem, aqueles que já forem recebendo os e-mails, respondam aquele questionário. Questionário rapidinho, em 2 minutos você responde, mas ele é muito importante porque lá aponta aqueles que têm e aqueles que não têm condição de ver a aula pelo Microsoft Teams, até para a gente conseguir chegar aos alunos que não têm. Tudo bem? Então a gente precisa colocar em ordem o e-mail de vocês. E aí vocês respondam o questionário, por favor. Outra informação importante que alguns alunos estão me perguntando sobre a questão do TCC, tanto do PTCC quanto do DTCC. Pessoal, eu acredito que por enquanto a gente consegue trabalhar normalmente o PTCC e o DTCC pelo ambiente virtual. Até porque o professor vai pedir para vocês mandarem os arquivos para ele, tudo pelo ambiente virtual, não precisa mandar e-mail, vocês postam o material lá mesmo. O professor corrige lá e você recebe o feedback lá mesmo, né? A devolutiva por lá. Então, por enquanto, o professor vai pedir o material para vocês, vocês vão postar, ele vai corrigir, vai dar devolutiva e vocês vão construir no TCC como numa sala de aula normalmente, tá? Eu acredito que até que chegue a época, a etapa da apresentação, com a ajuda de Deus, a gente já vai estar tendo aula normalmente, como antes da pandemia. Agora, se por acaso ocorrer da gente ter que prolongar essa situação, a gente ter que continuar pelo ambiente virtual, nós vamos fazer a apresentação pelo ambiente virtual também, tá? Hoje em dia é muito comum isso, tese de doutorado, dissertação de mestrado, muitas delas são feitas pelo ambiente virtual, por uma questão que os avaliadores estão às vezes até fora do país, tá? Então faz pelo ambiente virtual,
Aí a gente organiza, mas vamos resolvendo uma situação de cada vez. Tudo bem? Eu queria dar esses recadinhos para vocês e queria terminar dizendo que o mais importante, pessoal, aquilo que é extremamente fundamental é que a gente tenha calma, tá? Esse processo de EAD, de ambiente virtual, ele é novo para vocês, ele é novo para os professores, novo para os coordenadores, ele é novo no Centro Paula Souza. Mas vocês precisam saber que todos nós estamos muito preocupados em manter a qualidade das aulas para que vocês tenham uma formação profissional forte e que vai ajudar vocês no mercado de trabalho. Por enquanto, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade. Os professores, o coordenador, o diretor, todos nós vamos ajudar vocês alunos e vocês alunos podem se ajudar também, né? Aqueles que já conseguiram responder lá e que têm mais facilidade com informática, ajudem os colegas que ainda não conseguiram fazer a resposta do questionário, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Tudo isso está sendo feito com muita calma, muita tranquilidade. Nós temos a absoluta consciência que para muitos é um processo novo, inclusive para nós. Então, as coisas serão feitas com a maior tranquilidade possível e vocês, de maneira nenhuma, serão prejudicados. Tudo bem? Logo, com a ajuda de Deus, nós vamos estar novamente reunidos de maneira presencial e aí sim a gente continua as nossas aulas, tá? Com a força total, matando a saudade de todo mundo e tocando o barco, vida que segue. Beleza, pessoal? Saudade de vocês, logo a gente se vê e enquanto isso, foco no estudo, no aprendizado e no ambiente virtual. Logo eu trago mais detalhes. Abraço.